Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo Seguro. Eu me chamo Elton Carvalho e no nosso bate-papo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a estruturação das normas regulamentadoras. Se você quer saber mais sobre esse assunto, então continue conosco aí que você terá dicas importantes sobre como aplicá-las de forma correta. Bom, pessoal, esse assunto é um assunto muito importante para quem é da área de segurança do trabalho. Saber que existem as normas regulamentadoras, isso é realmente algo que é primordial para qualquer técnico em segurança do trabalho, qualquer pessoa que trabalhe nessa área, e também saber principalmente a forma como deve ser aplicadas. Há algum tempo atrás havia uma grande dificuldade, né, e muitas dúvidas surgiam por conta de muitas das vezes haver alguns dispositivos entre uma norma e outra que elas, mesmo apesar de elas se complementarem, às vezes havia alguns pontos que tinha ali alguns conflitos. E aí muitas das vezes surgia a dúvida de como você aplicar a norma da forma correta quando surgiam esses conflitos. E com o passar do tempo, né, mais precisamente agora em 27 de novembro de 2018, foi lançada a portaria 787, trazendo ali dicas e formas, na verdade, de você interpretar e também de você aplicar as normas de maneira correta, trazendo também ali uma hierarquia de normas. Como que você aplica a norma quando há essa divergência aí, vamos colocar assim, né, entre dispositivos, quando há esse conflito entre dispositivos de um item da norma com um item de uma outra norma, e essa portaria ela veio trazendo essa parametrização, bem como também trouxe uma estrutura de forma padrão para as NRs, algo que também não tinha há algum tempo atrás. Então ela veio ali como uma facilitadora, orientadora, para que a gente possa entender melhor como que funciona cada parte da NR, como que você deve proceder quando há essa dificuldade de interpretação em relação a conflitos de dispositivos da norma. Então a gente vai estar fazendo a leitura, eu vou estar colocando na tela para vocês aí alguns trechos que eu vi mais importantes em relação a essa portaria, para que vocês possam estar acompanhando. Então vamos lá, a leitura da portaria nos tópicos mais importantes. Então, temos aí a portaria 787, de 27 de novembro de 2018, e essa portaria, né, ela dispõe sobre as regras de aplicação, interpretação e estruturação das normas regulamentadoras. Então, a gente pode entender que essa portaria ela trouxe os conceitos de como você aplicar, como você interpretar e como ficou aí a nova estrutura das NRs a partir do momento da vigência dessa portaria. Então, como a gente ficou de abordar os tópicos mais importantes, eu já quero pular aqui para o artigo 3 dessa portaria, que ele fala sobre a classificação das normas regulamentadoras. Então, como que elas ficaram classificadas? A partir dessa portaria, elas ficaram classificadas de forma que ficaram divididas, né, como normas gerais, especiais e setoriais. O parágrafo 1º do artigo 3º diz que consideram-se gerais as normas que regulamentam os aspectos decorrentes da relação jurídica prevista na lei, sem estarem condicionadas a outros requisitos, como atividade, instalação, equipamentos ou setores, além também de atividades econômicas. Então, o que vem a ser esse primeiro parágrafo? O que vem a ser considerado, então, as normas classificadas como gerais? São aquelas normas que se aplicam basicamente a todas as empresas, aquelas normas que já são padrão para qualquer estabelecimento que contrate ali, né, colaboradores regidos pela CLT. Então, se ele tem colaborador regido pela CLT, ele é uma empresa ali, obviamente, legalizada, essa norma regulamentadora vai ter que se aplicar a ela. No caso, essas são as normas regulamentadoras gerais. A gente vai falar um pouco melhor sobre essa separação de normas mais para frente. O parágrafo 2º do artigo 3º vai falar o seguinte, né? Consideram-se especiais as normas que regulamentam a execução do trabalho, considerando as atividades, instalações ou equipamentos empregados sem estarem condicionados a setores ou atividades econômicas específicas. Então, essa norma, essa classificação, ela ficou muito mais para aquelas normas que falam sobre um ponto específico ou uma parte específica dentro da atividade que está sendo realizada. Como, por exemplo, aí, né, a gente pode citar a NR12, que ela fala justamente sobre máquinas e equipamentos. Então, ela é específica para falar sobre esse assunto. Então, dentro de uma empresa onde há ali
muitas máquinas e equipamentos, essa norma vai ser aplicada como uma norma específica para aquela situação ali, onde há esse envolvimento. E o parágrafo 3º, lá do artigo 3º, consideram-se setoriais as normas que regulamentam a execução do trabalho em setores ou atividades econômicos específicos. Aí ele já está falando mais daquelas normas que se aplicam agora justamente a setores e atividades econômicas específicas. Vamos dar aqui um exemplo aqui da NR 18, que fala sobre a construção civil. Então, ela é uma norma setorial. Temos aí a NR 22, que vai falar sobre os trabalhos em áreas de mineração. Então, todas essas normas ficaram classificadas aí como setoriais. Já lá no artigo 7º dessa portaria, a gente tem ali também agora a classificação dos anexos. Os anexos também foram classificados em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que vem a ser isso? O anexo tipo 1 ele complementa diretamente a parte geral da NR. Ou seja, eu tenho uma NR que foi redigida, eu tenho o texto da NR e quando porventura há necessidade de um complemento, esse complemento do texto da NR ele vem com esse anexo do tipo 1. Ele vem ali trazendo algo que vai complementar o texto todo daquela NR. Já o anexo do tipo 2, ele dispõe sobre uma situação específica. Então, é como se eu tivesse lá eu tenho uma norma falando sobre um assunto, e dentro desse assunto surgiu um ponto onde falou de algum ponto lá também específico. Só que se eu quiser dar uma abrangência maior para esse ponto específico que eu falei dentro dessa norma, eu utilizo um anexo do tipo 2, que vai estar ali justamente incluso nessa NR para poder abordar de forma mais abrangente aquele ponto específico do texto da norma. Já o anexo tipo 3, ele não interfere na NR, ele apenas exemplifica e define alguns termos. Basicamente aquela definição de siglas que são utilizadas no texto, para poder deixar mais claro para quem está fazendo a leitura da norma. Um outro ponto importante, o artigo 8º aí, ele fala aqui, em caso de conflito, como a gente abordou no início desse vídeo, quando houver aparentemente um conflito entre os dispositivos da norma, ele vai estar trazendo ali a solução de acordo com a classificação das normas. Como que você vai dar a hierarquia de prioridade? Essa hierarquia de prioridade ela vai ser feita de acordo com a classificação de cada norma. Então, o que acontece? Primeiro ponto que você tem que avaliar quando houver esse conflito entre os dispositivos das normas, você vai verificar se ela é setorial, a norma que está tendo conflito, ela está conflitando com uma norma setorial, ela está conflitando com uma norma que é especial, ou então uma norma que é geral. E aí, com base nessa identificação, que você vai verificar qual a norma que vai se sobressair para aquela situação. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a NR setorial, ela se sobrepõe à NR especial ou geral. Ou seja, se eu tenho lá um item da norma, que é de uma norma setorial, que está gerando algum tipo de conflito com alguma outra norma, se essa outra norma que ela está gerando conflito for uma norma especial ou geral, o que está descrito na NR setorial é o que vai prevalecer para fins de aplicação. A NR especial ela se sobrepõe à geral. Então, se você tem uma norma ali especial, específica para um assunto, e mesmo que, vamos dar mais uma vez o exemplo da NR12, eu tenho a NR12, que ela é uma NR específica para máquinas e equipamentos. Só que a gente sabe que máquinas e equipamentos geralmente trabalham dentro de outros setores. Mas se eu tiver que fazer uma aplicação voltada para questões de segurança em máquinas e equipamentos, eu não vou considerar agora a NR setorial, eu vou estar considerando agora, no caso, a NR específica para poder estar abordando os pontos de segurança daquela máquina ou equipamento. Tá? E o artigo 9, em caso de lacuna na interpretação da NR, aplicam-se as regras seguintes. A NR setorial pode ser complementada por NR especial ou geral, quando aquela não contemple todas as situações sobre um determinado tema. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que eu posso complementar as normas setoriais, complementar, trazer pontos de outras normas, quando aquela norma setorial não contemplar todas as situações que eu preciso. Se a partir do momento que eu avaliei toda a norma setorial e ainda assim eu encontro algum ponto que não foi coberto pela norma setorial, eu posso complementar ela com as normas especiais ou as gerais, se houver dispositivo para isso. E a NR especial ela pode ser complementada pela NR geral.
é a mesma questão, né? Eu tenho uma NR específica para algum ponto, para algum assunto, e eu posso complementar ela na falta de algum dispositivo que me dê uma garantia e uma cobertura de segurança melhor. Eu posso estar complementando ela com outros dispositivos da norma. O artigo 13, ele também traz aqui, no caso, como que ficou a estruturação das normas regulamentadoras, trazendo aí para a gente que ficou dividido basicamente em 5 partes. Todas as NRs agora, elas, a partir de 2019, que quando começou a vigência dessa portaria, elas já estão vindo com essa estrutura em 5 partes básicas, que são o sumário, o objetivo, campo de aplicação, os requisitos gerais, técnicos e administrativos e o glossário. Então isso facilitou, isso fez a gente lembrar bastante aí da estrutura da FISPIC, né, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, onde ela já tem ali os seus tópicos, né, todas elas divididas. Independente do produto que você está vendo, a FISPIC, ela sempre vai ter ali os seus 16 tópicos e cada tópico sempre na mesma sequência. Isso facilita muito para você manter a organização e até mesmo para você encontrar rapidamente algum dispositivo, tanto na norma agora regulamentadora quanto na FISPIC que eu citei aqui como exemplo. Então, pessoal, esse aí foi o nosso bate-papo de hoje. Deixa nos comentários aí se você achou interessante essa nova estruturação das normas regulamentadoras, o que vocês entenderam aí em relação a essa divisão, se isso vai facilitar, se não vai facilitar. No meu ponto de vista, facilitou bastante aí para questões de interpretação, para questões de tirar algum possível divergência quando há, né? E principalmente para você trazer uma aplicação de forma correta, já que ela classificou aí as normas em 3 partes. Então, espero que esse assunto tenha contribuído aí para o seu conhecimento. Repassem esse assunto aí para outras pessoas, para que elas também fiquem informadas, para que elas também saibam como proceder caso se depararem com uma situação dessa. Pessoal, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo aí e comentem e deixem sua experiência, porque a sua experiência ajuda para que nós possamos crescer aí na área juntos. Um forte abraço para todos aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo do nosso canal.